Então, primeira pergunta que surgiu num dos nossos eventos, para a gente discutir um pouquinho: como conscientizar os gestores para a revisão de direitos de acesso? Essa pergunta, ela está no contexto do processo de revisão de direitos de acesso. Então, primeira coisa aí na sua empresa, dá uma olhada como é que está a revisão de direitos de acesso. Já é boa prática de que pelo menos a cada 12 meses, todos os acessos da empresa, sistema, rede, aplicativos e tal, todos os acessos da empresa sejam revisados e reautorizados. Então, em primeiro lugar, estamos no contexto da revisão de direitos de acesso. Se você aí na sua empresa já tem o processo de revisão de direitos de acesso, como é que está esse processo? Está funcionando legal? Lembrando que, de acordo com as boas práticas, de acordo com a nossa prática aqui na Tracker, quem deve revisar os acessos são os gestores de área, tá? Quem é que libera os acessos lá do financeiro, lá do comercial, lá do RH? Então, são os gestores de área. Eles são responsáveis pela área, eles devem conhecer os acessos da sua equipe e liberar os acessos da sua equipe. Não é a TI que autoriza o acesso. A TI é uma mantenedora da gestão de acessos. Ela gere a gestão de acessos. Mas não é a TI, e não deve ser a TI, que decide quem acessa um módulo lá no comercial, quem acessa uma tela do financeiro, quem acessa um relatório do RH. Não é a TI que decide isso. A TI não decide as liberações de acesso. Ela trabalha na manutenção, ela faz lá a liberação efetiva, mas o gestor da área é que deve ser responsável por esses acessos. Esse é o primeiro ponto aqui nessa pergunta. E a partir do momento que nós temos o processo de liberação de acesso, processo de liberação de acesso que os gestores vão liberar, a gente chega nesse problema da pergunta: como conscientizar os gestores para a revisão de direitos de acesso? O gestor, o que a gente está acostumado a ver, né? Ou o gestor não responde, a TI vai lá, distribui os acessos, é assim o nosso processo, né? A TI vai lá, distribui os acessos para as áreas, o gestor, ou um usuário-chave, não necessariamente precisa ser o gestor, alguém designado do setor, né? O gestor, ou um usuário-chave, ou um braço direito ali, uma pessoa-chave, ela deve revisar os acessos e retornar para a TI. Esse acesso fica, esse acesso não fica, e assim por diante, né? Então, você distribui os direitos de acesso para revisão para as áreas, e aí fica aquela coisa, a área não retorna. Demora para responder, ou vou botar esse café para cá, antes que eu tenha um histórico de derrubar café, né? Então, distribui para as áreas os acessos. Ou a área não responde, não acha aquilo importante, ou a área demora demais para responder, ou às vezes até pior, o que a gente está acostumado a ver? Autoriza tudo sem nem olhar. Tá tudo aprovado, beleza, e bola para frente. Então, a gente precisa ter o envolvimento dos gestores nessa revisão de acessos. Aí, claro, né? Primeira coisa, voltar lá para o comitê de segurança, né? Eu, aqui na Tracker, a gente trabalha muito fortemente o comitê de segurança como parceiro das ações de segurança da informação. Eu não estou conseguindo ter uma capilaridade, a quem a gente vai recorrer? Ao comitê de segurança. E aí vem um ponto. Você ter um bom comitê de segurança, bem formado e participativo. Leva o problema lá para o comitê de segurança. Tá? O comitê de segurança vão ter pessoas chaves que têm uma certa influência sobre a empresa e devem dar andamento a isso. Outra estratégia, não resolver o comitê de segurança, levar para a diretoria. E aí vem uma questão chave de segurança. A sua diretoria está envolvida com a segurança da informação, né? Não tem muito por onde. O gerente, ele vai responder ao seu diretor, ele está cheio de trabalho para fazer e ele vai fazer primeiro o que está pegando fogo, o que o diretor mandar. Então, a gente tem que ter um comitê de segurança bem formado, influente e efetivo. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre comitê de segurança. Comitê de segurança é uma peça-chave, né? Comitê de segurança bem formado, diretoria bem formada, tá?
E aí a gente tem que, via diretoria, vir de cima e chegar nos gestores e conscientizar, meio à força, os gestores de que esse processo é importante. Ah, dá para fazer aquela conscientização tradicional? Dá, mas o gestor não sei se vai ter muita eficiência, né? Outra questão que eu respondi nessa pergunta, na ocasião do evento, foi assim, ó, o gestor lá, no cenário que foi apresentado, ele declarou que ele não sabia o que os colaboradores dele deveriam acessar. Ah, eu não sei o que eles acessam, não acessam, o que eles devem acessar, não devem, então eu não tenho como revisar. Se essa é a sua situação, a minha resposta na época foi: corta os acessos, tá? Mandei para o gestor. É claro que isso é meio radical, avalie aí na sua empresa, tá? Mas mandei para o gestor falou: ah, esse acesso eu desconheço. Não sei se o meu subordinado deve, a minha equipe deve ou não acessar. Vai lá e bloqueia o acesso, tá? Rapidinho você vai saber se esse acesso deve continuar ou não. Todos os acessos, para encerrar essa primeira pergunta, né? Todos os acessos devem ter uma liberação formalmente definida pelo gestor da área ou pessoa designada. Se você, como TI aí, tem um acesso liberado para alguém da empresa e ninguém se responsabiliza por esse acesso, ninguém assina embaixo desse acesso, então eu, no lugar de você, corto o acesso. Ah, mas vai dar berraceira lá na operação. Bom, então fala com o gestor. Alguém tem que assinar embaixo do acesso. Alguém tem que liberar esse acesso, tá? E para encerrar essa discussão aqui, eu gosto sempre de contar essa historinha, eu já vi colaboradores da TI serem chamados na polícia como investigados por acesso liberado indevidamente. Então, coloca isso aí na sua empresa. Liberação de acesso não é brincadeira, tá? Eu vi um caso numa empresa em que, por uma liberação de acesso indevida, ocorreu uma fraude, ocorreu um golpe, ocorreu uma fraude, houve desvio financeiro na empresa por conta desse acesso indevidamente liberado. E a TI entrou junto na brincadeira, porque é a TI que libera os acessos. Então, eu me coloco no seu lugar, quem aqui é gestor de TI, né? Público de TI aqui, se você tem um acesso que ninguém assina embaixo, corta o acesso. Está numa situação complicada, tá? Leva para a diretoria, monta. Ah, Paulo, eu não posso cortar direto. Então vamos para outro caminho. Faz uma relação, monta um relatório dos acessos que não tem liberação por ninguém, leva para a diretoria, leva para o comitê, leva isso para discutir. Mas para encerrar essa pergunta, todos os acessos devem ser reautorizados a cada 12 meses, revisados e reautorizados a cada 12 meses.